Bom dia, Bispo. Bom dia. A minha câmera tá meio travada aqui, cara. Não sei o que aconteceu. Mas eu tô com um sorriso no rosto. Ah, pô, mas tá ligeiro, hein? Nós só viu? Bonitinho, né? Bom, já tá o Elton, já tá o Marcos, já tá o Sandokan. Assim, ó. Eu? Como, como a gente dividiu, eu dividi a aula nos 4 tópicos do, do Vem Segue-me. O que que eu fiz? Eu pedi para cada, escolhi 4 irmãos, para cada um deles falar sobre um tópico, tá? Aí o que aconteceu? A Letícia era para falar do primeiro tópico, ela vai falar do primeiro tópico. Só que ela não conseguiu fazer funcionar o Zoom no celular dela, ela me mandou um vídeo. E aí eu vou tentar compartilhar esse vídeo aí. Talvez só saia o áudio dela, vamos ver se vai dar certo. Tá? Acho que dá pra gente começar já. Vamos fazer uma oração, né? É, ainda não tá ouvindo. O Marcos Fontoura tá ouvindo? Eu tô ouvindo mesmo. Tá. Você tá sozinho aí ou a Boné tá contigo? Não, tá a Vonéia, o Arthur e a Isa. Ah, A pede. Néia, a Vonéia não veio. Só veio a Néia. A Neia? Então tá. Então pede A pra Neia Vonéia não fazer a veio. oração pra nós. Paulo, silencia o teu microfone aí, Paulo. Tá. Beleza. Posso fazer? Pode fazer. Nosso amado Pai Celestial, intimamente oramos a Ti para lhe agradecer por este domingo, agradecer por sermos membros da Tua Igreja e termos o privilégio de compartilharmos assuntos do Teu Evangelho, assuntos que estudamos durante a semana com mais membros da Igreja, através dessa tecnologia. Obrigada, Senhor, por sempre cuidar e proteger nossas famílias. Logo possamos voltar às nossas atividades normais, nossas rotinas, e o Senhor possa sempre continuar nos orientando e guiando. E essa oração, pedindo pelo Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, Recebeu esse vídeo por WhatsApp? não, então é o que eu desconfiei. Eu pedi pra ela gravar de novo, não deu, porque tava muito baixa a voz dela. E aí eu tentei aumentar, fazer uma edição no vídeo e aumentar, mas eu acho que não foi o suficiente, ficou muito baixo. Então vamos fazer o seguinte, vamos passar pro segundo que vai falar, que é o Marcos. Beleza, Marcos? Eu vou interromper o vídeo aqui, e aí tu pode começar a falar então. Tá bem. Bom, vai ser estranho começar na segunda parte sem ter a primeira, né? É. E Não, como, se é que, quiser. e como é que tá a... Só tá nós aí ou tu tá transmitindo no YouTube também? Tá no YouTube também. E como é que a gente tá aparecendo no YouTube? Agora tá aparecendo o Marcos. Ah, só tá aparecendo, entendi. Ah. Muito bem. Então, bom, a minha parte da lição, ela se concentra no início do discurso no discurso do rei Benjamim, onde ele começa a falar ao povo, então, ali no capítulo 2 do livro de Mosias. Tá? Na verdade, essa parte do livro de Mosias é uma parte muito conhecida, muito comum para nós membros da igreja ouvir, né? Então tem escrituras, temas bem conhecidas
no livro de Mosias, né? Então, vou fazer uma pergunta aqui para vocês que estão conseguindo compartilhar aqui. Qual é a primeira escritura do livro de Mosias, no capítulo 2, que vocês lembram? Qual versículo? Quem fez seminário aí, a Paula já está sabendo de cor ali, salteado já. As irmãs também sabem, né? O Gabriel está um pouco por falar. Já que ninguém quer falar, eu vou falar então. Então começa quando o rei Benjamim subiu lá para poder exortar o povo, né? Falar ao povo. Aquelas coisas que a gente já está acostumado a saber, aquele discurso penetrante no coração, né? Exatamente. Mas o versículo, especificamente, eu queria iniciar, no versículo 17. Eu vou ler aqui para a gente poder startar a nossa conversa, né? Então, quando o rei Benjamim está dando aquele discurso penetrante que o Sandokan falou, né, ele fala uma escritura que a gente está acostumado a ouvir muito aqui na igreja, né? E eis que vos digo no versículo 17 do capítulo 2 de Mosias: eis que vos digo estas coisas para que aprendais sabedoria, para que saibais que quando estáis a serviço de nosso próximo, estáis somente a serviço de nosso Deus. Então essa é o tema-chave desse segundo tópico da lição de hoje, né? É quando nós servirmos ao nosso próximo, estamos a serviço de nosso Deus. Então, esse ensinamento ele é muito simples, ele é fácil de entender. É fácil de entender. Se eu sirvo ao meu próximo, eu estou servindo a Deus. Não tem dificuldade de entender isso, né? Não tem uma complexidade de a gente entender isso. A complexidade desse princípio, ele está em fazer este princípio, né? E aí vem a primeira pergunta, fazer quando? Quando que nós, na nossa rotina, nós vamos ter tempo para poder fazer isso? Quando é que vai nos sobrar tempo para fazer isso? Nesse mesmo quesito, a gente começa, vem na nossa mente oportunidades que a gente teve de servir, né? E eu recordo algumas experiências, tem algumas que são mais marcantes, outras que vão se esvaziando na nossa cabeça, né? Mas eu recordo que numa época que eu tinha um chamado na igreja, onde eu tinha responsabilidade por algumas famílias especificamente, eu não tinha muito pouco tempo, porque eu estudava, eu tinha minha família, eu tinha o meu trabalho, e que naquela época eu estava viajando muito. Então eram poucas horas do dia, mais especificamente depois das 10 da noite, que sobravam da minha rotina. Então eu não tinha tempo, no meu entendimento, para servir. E quando esvaziava esse tempo, que era o final de semana, eu tinha as responsabilidades da igreja, responsabilidades familiares e assim por diante, né? Mas o tempo de visitar, de falar com as pessoas estava bem escasso. E ao mesmo tempo faltava energia, né? Então eu tive um sentimento muito forte no retorno de uma viagem em que eu deveria visitar uma família. Isso já era 10 horas da noite. E eu me lembro que estava muito cansado, muito triste, pelo volume de coisas que estavam acontecendo. Mas eu fui, ainda assim eu fui. E aquela experiência ela foi tão impactante que mudou o curso daquela família. Sem aquela visita, talvez coisas muito ruins teriam acontecido, né? E aí vem a segunda questão. Quando nós servimos, nós sentimos muito maior alegria do que nós sentimos talvez por sermos servidos. E esse foi realmente o meu testemunho naquela noite.
em que o meu sentimento, a forma como eu cheguei naquela casa e a forma como eu saí naquela casa, elas foram 100% diferentes. Elas realmente mudaram de 8 para 80. Então, a promessa desse capítulo das Escrituras é que a gente sinta alegria quando a gente serve. Isso realmente eu dou o meu testemunho para vocês que de fato isso acontece. E esse ensinamento de servir ao próximo, ele não é um ensinamento que foi feito simplesmente nas Escrituras, no livro de Mormon, nas Escrituras traduzidas pelo profeta Joseph Smith, mas sim também pelo próprio Salvador Jesus Cristo. E lá no livro de Mateus, no capítulo 25, no versículo 40, nós podemos ler também aqui, fala sobre isso também. Então, Mateus, quem quiser acompanhar no Novo Testamento, capítulo 25, versículo 40. Vou ler aqui para a gente, então. E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Né? Então, o próprio Salvador já ensinou que quando a gente serve a um dos nossos irmãos, aos nossos pequeninos, nós estamos fazendo diretamente para ele. Né? Então, aí eu volto à primeira pergunta e na verdade é mais para que nós possamos fazer uma reflexão e eu possa reforçar o meu testemunho de que quando a gente serve o próximo, a gente está servindo a Deus. E que quando a gente serve o próximo, a gente sente alegria. Isso é um testemunho rico e forte que eu tenho. Mas a pergunta é como sair do ponto de inércia e se movimentar. Como fazer isso? Né? Aí é uma pergunta que eu quero compartilhar com os irmãos. E gostaria que algum de vocês comentasse como sair da inércia. Como fazer isso? Posso comentar, Marcos? Por favor. Eu não estou aparecendo porque eu estou poupando vocês da minha feiura. Bem. Deixando só a Paula, assim, embelezar. Agradecemos. É melhor assim. Tá bem? Essa semana a gente estudando sobre o rei Benjamim e falamos essa escritura que tu comentou. Nós fizemos uma pergunta aqui, né? Nessa época de confinamento, nós estamos muito em casa. Os filhos estão sem aula. Eu e a Paula estamos bastante em casa. Eu estou de férias, a Paula está de recesso do consultório. E nós estamos perguntando quem nós servimos hoje, né? Perguntamos para os filhos individualmente: Felipe, quem tu serviu hoje? Tu serviu a quem de nossa família hoje? Né? A Lívia, tu serviu a quem? A Paula, eu. Então, essa é uma reflexão que a gente precisa fazer diariamente. Depois que a gente sair do confinamento, voltar às nossas rotinas normais, às vezes nós vamos estar novamente com a cabeça cheia de compromissos, vamos estar, às vezes, botando o trabalho em dia, mas esse é um exercício que nós podemos começar agora, a servir quem está mais próximo de nós, que é a nossa família, né? Então, se nós exercitarmos isso agora, quando voltarmos à rotina, não perdermos isso. Chegar no final do dia, fazer a nossa oração antes de dormir: Senhor, quem eu servi hoje? A quem eu pude ajudar hoje, no dia de hoje? E lembrar isso. E as memórias, elas são feitas para justamente nos darem conforto e fortalecer o nosso testemunho em momentos de dificuldades. Então, se cada dia nós tivermos uma experiência de servir alguém, e não precisa ser uma coisa muito grande, pode servir alguém de várias formas, ligando, falando,
Então, acho que isso vai nos ajudar depois a ser melhores membros da igreja, melhores pessoas. Exercitar diariamente a servir alguém. Depois que serviu, registra no seu diário, guarda nas suas memórias, e depois isso vira uma rotina saudável na nossa vida. Nessa sala que eu estou vendo aqui agora, eu só vejo pessoas que servem muito bem, pessoas que se doam bastante pelos outros. Então, essa sala aqui tem muitos exemplos bons para mim, muitos exemplos de pessoas que servem. Essa é a minha contribuição. Muito bem, então, começar a servir em casa, né, ao nosso redor. Não precisa ser um grande projeto de serviço, não precisa ser um grande momento, mas começar com pequenas coisas. Muito bem. Marcos, eu poderia contribuir também? Claro, Paulo. Eu, domingo passado, eu estava em casa me preparando para dar uma descansada, que eu ia trabalhar à noite, né? Eu estou trabalhando à noite agora. E recebi uma mensagem via WhatsApp do Rafael, da Joyce, lá de Caxias, né? Que a irmã Rose estava com muita dor de cabeça. E eles pediram se eu poderia ir lá dar uma benção. Aí eu já disse, pô, mas um pouquinho você não pegava, né? Se eu ia estar dormindo. E aí, então, eu fiz o que eu tinha que fazer ali no momento. Não, eu já vou lá, vamos pular. Aí fui lá e dei uma benção pra ela. Isso me ajudou também, porque me ajudou lá no serviço, porque a gente sai de casa para o serviço, eu sempre digo aqui, né? Agora já não é bem assim que eu digo, mas eu dizia antes que quando a gente sai para um serviço que nem o meu lá, a gente não sabe se volta. É um serviço que tem um certo risco de queda, né? Então isso sempre ajuda a gente, quando a gente ajuda o próximo, né? E acredito eu que nós, como eu sempre digo, nós somos soldados do Senhor, né? Do exército do Senhor. Se nós ajudar o próximo, nós estaremos nos ajudando a nós mesmos, né? Contribuindo com a obra dele aqui na Terra. E foi essa a minha contribuição, que eu acredito que foi uma contribuição, né? E me senti bem. Com certeza, duplamente, né, Paulo? Primeiro, estar disposto a servir, e segundo, por estar preparado com o sacerdócio, né, para poder... De repente eu poderia muito bem dizer, já estou deitado, eu ia trabalhar à noite, né? E assim, comecei a primeira noite, sabe? A primeira noite, de repente, chega meio, né, perdidão. Aí, não, vou lá, e o Pai Celestial está nos moldando a cada dia, né? Nossa, um exemplo dele. Muito obrigado, Paulo, muito obrigado. Bom, Bispo, já usei mais dos meus 10 minutos. Não sei se quer que a gente continue, quer que... Será que eu poderia falar uma coisa, fazer um comentário? Pode, mas todo o tempo que tu utilizar, tu vai tirar do Elton. Tô brincando. Não, é que eu achei interessante que o Marcos, ele falou que o que destacava ali, ou que ele ia priorizar era o fazer, não é? E eu tenho sentido muito isso, porque as pessoas, quando ficam uma semana sem ir na igreja, ou agora por causa do tempo que nós estamos isolados, nós não temos oportunidade de ir na igreja. E eu tenho falado com algumas pessoas e elas comentam que elas estão sentindo muita falta de ir na igreja, de estar na igreja, porque a vida delas é na igreja. E enquanto as pessoas falam, eu tenho um sentimento, né, minha nora falou ontem, e eu tive o sentimento, enquanto ela estava falando, que esse é o momento para a gente viver mais o Evangelho, porque estar na igreja não necessariamente é viver o Evangelho. E hoje nós estamos podendo viver o Evangelho dentro de casa, porque nós estamos precisando fazer mais pelos nossos. Nós estamos passando mais tempo, por exemplo, com o nosso cônjuge, que a gente diz que ama,
se a gente não convive 24 horas com aqueles errinhos do dia a dia, com os filhos, a paciência, então nós estamos tendo a oportunidade de nos amar, de fazer mais da parte que é o amor, que é a ação. Então, eu, por experiência própria, eu tenho falado isso para o Elton, para as pessoas que eu converso, eu estou muito feliz. E às vezes eu tenho a sensação de que eu estou vivendo mais o Evangelho agora do que antes de estar encerrado em casa. Era isso que eu queria comentar com vocês. Muito obrigado, então. Então, essa parte da aula eu deixo em nome de Jesus Cristo também. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a todos que compartilharam e contribuíram para essa etapa. Então agora eu vou chamar o nosso próximo contribuinte da palavra, o Sandokan. E o Sandokan vai falar sobre o terceiro tópico para nós. Obrigado, Bispo, pelo convite. E é um tema bem importante, né, e me ajudou bastante no entendimento, né, nesse período de quarentena também. Nós vamos falar sobre o capítulo 3 agora, onde o rei Benjamim começa falando, na sua exortação, né, novamente, sobre as coisas que ainda haveriam de acontecer. Então, no seu relato, ele fala que um anjo apareceu para ele, chamou ele, despertou ele, pediu para que ele o visse e ouvisse. Esse anjo estava diante da face dele e relatou algumas coisas importantes, né, que é importante a gente poder conhecer também. Então, lá no capítulo 3, do versículo 7, tem uma das escrituras, para mim, é mais forte desse livro de Mosias também. Ao falar, né, para o povo que os dias em que o Salvador viria a esse mundo, novamente já estava próximo, ele relatou um pouquinho sobre as coisas que ele faria, os milagres entre o povo, que ele seria um salvador, que ele viveria uma vida justa e que ele faria muitos milagres e o povo veria esses milagres. Por outro lado, no versículo 7, ele diz também que ele sofreria muitas tentações e dores corporais, e fome, sede, cansaço, maiores do que o homem poderia suportar, e sem morrer. Então, ele também comentou que saía sangue de cada um de seus poros, né? Tão grande seria a angústia pelos pecados e abominações e iniquidades do povo. Então, por mais que esse homem teria que andar aqui na terra, fazendo bem, ensinando o povo, fazendo a realização de milagres que foram bem grandes, né? Milagres, por exemplo, fazerem os coxos andarem, o cego enxergar, o surdo ouvir, o leproso ser curado, os mortos levantarem-se. Então, por maiores que fossem esses milagres, mais visibilidade que eles teriam, ele ainda sofreria todo esse tipo de angústia que foi relatado no versículo 7. E para que a gente fica pensando, por que isso era necessário? Então, ele fala mais adiante que isso era necessário para que a justiça pudesse ser cumprida, para que ele pudesse saber como julgar esse povo, de acordo com as suas iniquidades e com as suas ações. Lá no versículo 11, diz assim: pois eis também que seu sangue expia os pecados dos que caíram pela transgressão de Adão, que morreram sem conhecer a vontade de Deus acerca de si mesmos, ou que pecaram por ignorância. Então, nós sabemos que esse efeito, que foi chamado de expiação, então um efeito infinito, nós sofremos ele a partir do momento que exercemos fé nele, ele foi feito e vai ser sempre feito à vontade para aqueles que morreram sem conhecer o Evangelho, não tiveram essa oportunidade. E também para aqueles que, por ignorância, não fizeram o que o Senhor esperava, porque não conheciam a vontade dele e não sabiam. Mas lá no versículo 12, diz assim: mas ai daquele que sabe que se rebela contra Deus, porque a nenhum desses será concedida a salvação, a não ser pelo arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. Para esses, o cerco aperta um pouquinho, né? Esses que
que somos nós, né, Esse e comentário, todas as pessoas nesse mundo No teu que celular. conhecem a vontade, que já ouviram falar o que precisa ser feito, mas que se rebelam por algum momento em relação às ordens, às determinações de Deus. Então, para esses, o julgamento será um pouquinho mais apertado, salvo aqueles que, mesmo depois de terem praticado, né, a iniquidade e o orgulho no seu coração, ainda possam se arrepender por meio da expiação, que vai ser retratada mais adiante no versículo, a partir do versículo 19, quando o rei Benjamim diz que o homem natural é inimigo de Deus e tem sido desde a queda de Adão, e sê-lo-á para sempre, a não ser que ceda ao influxo do Santo Espírito e despoje-se do homem natural e torne-se santo pela expiação de Cristo. Então, a gente começa a fazer uma relação com a vida de Jesus Cristo, né? Então, o que ele fez, o que ele ensinou, que a vida dele foi ensinar o que precisava fazer, e saiu da inércia, como o Marcos nos relatou, agora na parte dele, né? Ele sabia o que tinha que fazer, então ele fez. Ele não ficou pensando, né, como eu vou fazer, quando eu vou fazer. Ele simplesmente ele sabia o que tinha que fazer, e quando a oportunidade aparecia, ele não hesitava para pensar se era o momento ou não. Ele simplesmente fazia. Então, ele fez isso e ainda assim suportou todo tipo de angústia e tristeza que nesse mundo existe hoje. Para que isso? Justamente para que quando cada um de nós, seus filhos, o seu povo, passar pelas mesmas tribulações, né, estar agindo mal, com orgulho, inveja, contenda, com todo tipo de iniquidade que nós estamos sujeitos a viver nessa terra, ainda possamos nos lembrar de que o nosso Salvador sofreu essas tristezas e expiou para que cada um de nós pudéssemos se libertar delas e voltar a ter uma vida feliz, uma alegria. Então, a pergunta que o bispo tinha feito para mim, quando ele me convidou, era como nós podemos nos tornar santos pela expiação de Jesus Cristo, né? Então, primeiro quero relatar nessa escritura o que seria se tornar santo, como nós podemos nos santificar individualmente e coletivamente também. Então, nessa mesma escritura do versículo 19, nas últimas linhas, fala assim, e torne-se santo pela expiação de Cristo, o Senhor. E aí as características, né? E torne-se como uma criança, submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor. Quando o Senhor, cheio de amor, disposto a submeter-se a tudo quanto o Senhor achar que lhe deva infligir, assim como uma criança se submete ao pai. Essa é uma escritura maravilhosa, né? Isso significa que todos nós podemos, de uma forma ou outra, sermos parecidos com o nosso Salvador. Ao seguirmos esses conselhos, né, essas características de um santo dos últimos dias, nós vamos nos assemelhar um pouquinho mais a ele. E nós vamos sofrer os efeitos da expiação ao fazê-lo, porque ele mesmo sofreu as mesmas consequências que hoje nós sofremos pela queda de Adão, pelo homem natural, que é inimigo de Deus. Então, se nós estivermos dispostos a nos submeter a tudo aquilo quanto Deus nos quiser infligir, sejam coisas alegres, sejam tristezas em nossa vida, sejam vitórias alcançadas, sejam provações a serem superadas, se nós estivermos dispostos a isso, sendo submissos, manso, humilde, paciente, cheio de amor, por pior que seja a situação que nós estamos vivendo, eu tenho certeza de que os efeitos da expiação vai ser sentido dentro de nosso coração. Qualquer um de nós pode alcançar o status de estar, nesse momento, recebendo os efeitos da expiação.
Para finalizar, porque nosso tempo é curto, não temos outras pessoas para falar, eu também vou compartilhar uma experiência que eu passei alguns dias atrás. E quando me fez aumentar o meu testemunho sobre a expiação do Salvador, o amor que ele tem por mim. Não foi uma experiência boa. Nessa experiência eu não senti alegria momentânea. Pelo contrário, eu senti muita angústia, muita tristeza. Eu chorei muito, eu fiquei desesperado, não conseguia conter as minhas lágrimas, eu chorei muito. E foi a Maritana que estava junto comigo que pôde me consolar, né? Me abraçou e me consolou, me confortou para que eu pudesse voltar a estar bem. Então, nós não estávamos atravessando um bom momento. Acho que alguém já deve ter passado por isso também, né? Nós não estávamos atravessando um bom momento. E onde eu estava muito angustiado, realmente. E isso nos levou a ter pensamentos, né, de acordo com o inimigo, aqueles pensamentos que diz, poxa, não vai dar certo, assim não dá, eu preciso ser feliz, os pensamentos que o homem natural tem. Mas ao passo em que eu sentia isso, me senti muito distante dela. Muito. Eu estava ficando muito distante dela. E o sentimento estava esfriando, estava ficando bem distante do meu coração. E a minha mente já não conseguia mais pensar na possibilidade de que poderia dar certo ainda. E, em um determinado momento, eu conversei rapidamente com ela, numa tentativa de que fosse melhor as coisas, e depois eu fui para a cama e eu comecei a sentir uma tristeza muito grande, porque nós acabávamos de ter assistido um filme que retratou um pouquinho das consequências, né, que isso tem. E, nesse momento, então, meu coração apertou, meu peito se encheu do espírito, e eu comecei a sofrer muito, né? Comecei a chorar, eu comecei a fazer uma retrospectiva das minhas próprias ações, do meu próprio jeito de lidar com as coisas, e todas aquelas características dos frutos do Espírito me vieram à mente, né? O que a gente sente, e depois eu pensei nessas características que eu sei que preciso ser, né? Um homem manso, humilde, submisso, e isso me fez refleti muito intensamente, eu sofri demais, eu chorei muito, né? Eu lembrei a todo momento da expiação do Salvador. Nesse momento eu lembrava da expiação dele, eu fiquei lembrando do sofrimento que ele teve no Getsemane, a imagem dele ajoelhado, pedindo para que o Senhor passasse dele o cálice. Veio na minha mente por várias vezes aquela imagem, aquela cena, e eu estava na minha cama também, ajoelhado, sem conseguir sair daquela situação, né? O sentimento não passava. E eu tenho certeza que a expiação do Salvador estava agindo para que eu pudesse me transformar melhor e que eu pudesse me despojar do homem natural e me tornar santo pela expiação do Salvador. Eu tenho um testemunho da expiação de Cristo. Eu sei por que ela foi feita. Eu sei qual era o propósito que Deus tinha quando deu seu próprio filho, pediu para que seu próprio filho viesse e suportasse tudo isso. É porque eu precisava da ajuda dele. Eu sozinho não conseguiria fazer essas coisas. Eu precisava saber disso. Eu precisava ter esse efeito da expiação para poder me tornar melhor e um servo melhor de Deus, um marido melhor, um homem melhor. Eu testifico de que a expiação de Jesus Cristo é para todos, é infinita. E só nós alcançamos os efeitos dela se a gente buscar pela fé, pelo batismo, pelo Espírito Santo, arrependimento, perseverar até o fim. Estou aqui a ordem, mas essas são as características que precisamos ter para que a gente receba os efeitos dessa expiação. Gostaria de convidá-los, né, os irmãos que estão na sala, os irmãos que estão no YouTube, a refletirem um pouco sobre o versículo 19 do capítulo 3.
e aprender um pouquinho mais como nós podemos nos despojar do homem natural e tornarmos santos pela expiação do nosso Salvador. Essa foi a minha contribuição, bispo. Espero que a gente tenha atingido os objetivos, né, dessa aula. E eu testifico o meu amor de que esse evangelho é o evangelho de Jesus Cristo, restaurado nesta terra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, Sandokan. Eu vou abrir aí um tempinho se alguém quiser contribuir com algum outro testemunho, alguma contribuição, qual for. Se alguém quiser que se manifeste, senão eu já vou passar para o próximo. Tá bom, então. Ninguém se manifestou. Vamos passar para o Elton. O Elton vai falar sobre o quarto tópico dessa aula dessa semana. Então tá para ti, Elton, beleza? Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Obrigado, Sandokan. Vocês estão ouvindo, né? Eu estou preocupado. Então, falar sobre o rei Benjamim, o rei profeta, né? Eu estava ponderando durante a semana e pensando sobre quantos reis profetas nós tivemos, né, nas Escrituras. Desses todos, Benjamim, ele é muito especial para mim, em especial. Um homem simples, rei, serviçal, né? É o exemplo dele para o meu pensamento, né? E meu tópico é sobre o testemunho dele de Cristo. Porque se a gente parar para pensar sobre todas as coisas que ele ensinava, ele focava em Cristo. E focava tentando ajudar as pessoas, incentivando as pessoas a que elas tivessem um testemunho próprio de Cristo. Porque ele tinha. No capítulo 3, no versículo 8, fala sobre o rei Benjamim e a certeza que ele tinha que Cristo era o Criador de todas as coisas e a certeza que ele tinha que Cristo viria. Ele falou lá no capítulo 3 várias vezes que Cristo viria, que faria isso, que era importante. Ele estava incentivando as pessoas. Olha, é importante você ter Cristo no coração, na mente, nas ações, em tudo que tu fizer, foca Cristo, foca Cristo. As minhas palavras, vendo o que ele ensinou ali. E na aula que a gente estudou essa semana, o profeta Joseph Fielding Smith, ele explicou: Jesus Cristo, a quem também conhecemos como Jeová, foi o executivo do Pai Elohim no trabalho da criação. Jesus Cristo, sendo o Criador, é devidamente chamado Pai do céu e da terra. E, uma vez que suas criações são de natureza eterna, ele é muito adequadamente chamado de Pai eterno do céu e da terra. É muito poderosa
essa citação do profeta Joseph Fielding Smith. Unindo ao testemunho dele, ao rei, profeta Benjamim, eu quero compartilhar com vocês algo que é pessoal, mas que diz para mim, alguém muito especial falou para mim: querido, és um filho muito querido e especial do Pai Celestial. Desde a pré-existência, quando ainda naquele estágio anterior a esta vida terrena, pudeste presenciar toda a obra do Senhor, todos os eventos que ocorreriam. Demonstraste o teu amor, sendo fiel, participando e concordando com os planos que o Senhor ali apresentou. Vocês já pararam para pensar, com certeza, que nós todos estávamos lá na pré-existência, todos nós participamos dessa criação que é a Terra, os mundos. Alguma coisa, nós demos um pitaco lá. Cristo apresentou o plano, ele era o executivo, e algo nós falamos, algo nós, com o conhecimento que nós tínhamos, ou braçal, ou alguma coisa, nós fizemos para esse mundo existir. Nós fazemos parte desse plano. E o rei Benjamim sabia disso. Como profeta, como todos nós, depois que conhecemos esse plano de felicidade, sabemos. Essa é a minha contribuição nessa aula. Que ser santo é conhecer essas coisas, é viver essas coisas, é ser tão humilde quanto o rei Benjamim, serviçal, profeta. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, Elton. Alguém quer dar mais alguma contribuição? Está aberto aí o tempo para quem quiser falar. Acho que a Priscila quer ali. Isso. Priscila, abre o teu microfone, Priscila. Oi. Pode falar, Priscila. Não sei o que falar. Hoje não estou muito inspirada, mas a aula tá boa. Estou só prestando atenção hoje. Ah, e a Mara? Oi, fala de novo que... Não estou muito atenção hoje. Só na escuta. Ah, tá bom. Mas eu li o Vem Segue-me toda semana. Ah, isso aí, tá certo. Eu estudei sobre esse assunto. Uhum. Eu só vou querer falar de um tópico que era da parte da Letícia, tá? É rapidinho. Lá no primeiro capítulo de Mosias, né, ele fala que Deus permitiu que eles estivessem ali naquele momento para que pudesse falar ao povo, né? E ele também, lá no segundo capítulo, ele relata que tudo que ele fez até então, nada foi para que eles pudessem se vangloriar
ou que ele utilizasse aquilo para jogar no rosto do povo, né? Ou que pudesse, daquela forma, de tudo que ele fazia, julgar o povo. Então, aplicando isso a cada um de nós, eu penso de que quando a gente faz, quando nós agimos de maneira cristã, ela não tem nenhum outro objetivo que não seja ajudar o próximo, né? Que não seja fazer com que tudo aquilo que a gente está fazendo seguindo o exemplo de Jesus Cristo, né? E o rei Benjamim, quando ele faz todas as coisas que ele mesmo fala, relata, que ele usa a mão de obra dele, né? Ele faz as coisas, muitas coisas ele contribuiu com o serviço dele, né? Ele deu o exemplo ao povo, né? De que cada um tem que fazer a sua parte, né? Realmente nós não temos individualmente a capacidade de atender a todos, mas se cada um de nós fizer a nossa parte, né? Independente da nossa posição, da nossa condição, todos nós reunidos juntos podemos fazer uma grande obra. E essa obra só está nesse patamar que está hoje, né? Chegando em todo o mundo, porque cada um de nós, né? Nós, membros da igreja, somos parte importante dessa obra, né? Nós somos peças importantes. Então, quando nós fazemos nossas pequenas ações, né? Quando nós agimos ali e fazemos ao bem a alguém, ajudamos, contribuímos nos nossos chamados, como ministradores, de qualquer forma que seja, em prol dos filhos de Deus, nós estamos fazendo parte da obra do Salvador aqui na Terra e somos peças importantíssimas. Ele espera que cada um de nós façamos a nossa parte. Muitas vezes a gente acaba não sabendo o quanto nós podemos ser importante na obra, mas nós somos muito, muito importantes. Então, eu queria só terminar então essa aula, agradecer a cada um de vocês que participou, né? Agradecer a todos como servos do Senhor, né? Tudo que vocês fazem é de extrema importância para que a aula continue, né? Essa aula principalmente para a nossa aula, né? Essa reunião. Então é de extrema importância. E assim como para mim importante o trabalho que vocês fazem, para o Salvador ele é mais importante ainda, porque ele depende de cada um de nós. Ele utiliza nós como peças de xadrez, vai movimentando, e quando nós menos esperamos, nós estamos na ocasião certa, no momento certo, assim como o Marcos relatou lá no início da aula, né? Apesar de ele estar cansado, né? Chegou a tarde do serviço e ele chegou e foi auxiliar aquela família. E é assim que cada um de nós vai fazendo a obra seguir adiante e dar certo. Eu peço meu testemunho também de que esse discurso do rei Benjamim, ele é muito, muito importante para nós nos dias de hoje, né? Se nós aplicarmos aquelas coisas que ele falou para o povo ali, né? E o povo estava todo ouvindo nas nossas vidas, né? Utilizarmos das palavras dele como guia nosso, também será de extrema utilidade para os dias de hoje. Sei que essa igreja é a igreja do Salvador Jesus Cristo, né, e que estamos servindo a Ele, né, e todo o esforço que nós fizermos nesse período agora, em que estamos afastados das reuniões, das atividades, será recompensado, né, quando nós pudermos retornar a nos encontrar. Então, eu peço esse meu testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Temos autorização para realizar o sacramento. Depois eu te dou autorização individual. Tá bom?
Só vou fazer um aviso aqui, ó. Pelo YouTube, tá? Eu vou retransmitir aquele vídeo que estava rodando no início da aula lá, que é o discurso do rei Benjamim. Mosias de 1 a 5, se eu não me engano, tá resumido ali, são 17 minutos. E só que ele está em inglês, a gente não tem ainda o discurso com a dublagem em português, mas daí eu botei a legenda, tá? E aí vai rodar no YouTube para todos. Então, se vocês quiserem assistir, é bem legal ali, porque faz com que a gente possa mais ou menos imaginar o que aconteceu, né? Porque tem uma ilustração bem legal ali do povo todo distribuído no campo. Então, é bem legal. E aí, se vocês quiserem acompanhar, então eu vou colocar agora o vídeo, assim que a gente encerrar a nossa reunião aqui, eu vou colocar o vídeo no YouTube ali, e vocês podem, aí, antes da preparação do almoço, ainda ficar assistindo. Então, vamos encerrar com uma oração. Vou pedir para a Maritana fazer a oração para nós, que já está no vídeo aí. Posso fazer? Pode fazer. Nosso amado Pai Celestial, somos imensamente gratos por estarmos aqui aprendendo um pouco mais sobre o grande exemplo do Rei. Somos gratos por tudo que ele ensinou àquele povo e podemos aplicar em nossas vidas. Somos gratos, Pai, pela mudança da nossa aula, por nos proporcionar essas aulas maravilhosas, que nos fortalecem e que nos ajudam diariamente. Queríamos lhe pedir, Pai amado, que o Senhor abençoe cada família, possamos estar bem e em proteção, possamos estar felizes e com o seu Espírito nos nossos lares. E esta oração, Pai amado, é que nós a fizemos e deixamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado a todos. Amém. Domingo que vem nós teremos uma aula especial também, mas aí durante a semana a gente atualiza. A princípio nós vamos nos reunindo até o final de maio, através pela internet. Como já recebemos a carta aí que até o final de maio não teremos reuniões nas capelas, né? Então nós vamos nos reunindo pelo Zoom e também vou compartilhando pelo YouTube, para quem quiser assistir também. Aí domingo que vem nós teremos uma outra aula, tá? E eu vou divulgar durante a semana. Um abraço a todos aí. Um bom domingo a todos aí. Obrigado, bispo. Tchau. Valeu. Responde o WhatsApp, bispo. Tá, eu vou olhar o WhatsApp agora ali. Um abraço. Tchau. Obrigado pelas mensagens. Tá bom, Tânia. Um abraço. Tchau, Léo. Tchau, Léo. Tchau, Léo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Ah, que fofa. 24 BC. Tá bom, menino? Tá bom. Acho que pouca gente participando, não? Toca aqui. Toca aqui. Toca aqui. Assim, ó. Tá. Saiu a Sofia falando, ai, coisa fofa. Ele é ao meu lado. King Benjamin gathers his people to proclaim his son Mosiah as their new king. He teaches the people that salvation comes through Jesus Christ, and the people covenant to follow him. Based on actual events as recorded in the Book of Mormon, another testament of Jesus Christ. Vamos ver se vai ser o problema.
I have not commanded you to come up hither to trifle with the words which I shall speak, but that ye should hearken unto me. I have not commanded you to come up hither that ye should fear me, or that ye should think that I, of myself, am more than a mortal man. But I am, like as yourselves, subject to all manner of infirmities in body and mind. Yet I have been kept and preserved by God's matchless power to serve you with all the might, mind, and strength which the Lord hath granted unto me. Mosiah, I don't understand. Why must we work like this? Eloram is right. You're the king. Should I tax the people so that we may rest while others do this work? No. I myself labor with mine own hands, that I may serve my people. I tell you these things, that you may learn wisdom, that when ye are in the service of your fellow beings, Ye are only in the service of your God. Also, if I, whom ye call your king, who has spent his days in your service, and yet has been in the service of God, do merit any thanks from you, oh, how you ought to thank your heavenly King. If ye should serve him who has created you from the beginning, and is preserving you from day to day by lending you breath, I say, if ye should serve him with all your whole souls, yet ye would be unprofitable servants. All that he requires of you is to keep his commandments, and he has promised you that ye should prosper in the land. I have caused that ye should assemble yourselves together, that I might declare unto you that I can no longer be your teacher, nor your king. But the Lord God has commanded me that I should declare unto you this day that my son, Mosiah, is a king and a ruler over you. Were it not for these plates, which contain these records and these commandments, we must have suffered in ignorance, even at this present time, not knowing the mysteries of God. The Lord commanded our father Lehi to take them with him into the wilderness. And this is the sword of Laban, which Nephi used to fulfill the Lord's commandments. With this sword, I did stand against the armies of the Lamanites. As ye have kept my commandments, if ye shall keep the commandments of my son, or the commandments of God, which shall be delivered unto you by him, your enemies shall have no power over you. But, O my people, beware, lest there shall arise contentions among you, and ye list to obey the evil spirit. For behold, there is a woe pronounced upon him who listeth to obey that spirit. I would desire that ye should consider on the blessed and happy state of those that keep the commandments of God. For behold, they are blessed in all things, both temporal and spiritual, and if they hold out faithful to the end, they are received into heaven, that thereby they may dwell with God in a state of never-ending happiness. Oh, remember that these things are true, for the Lord God has spoken it. And again, my people, I have somewhat more to speak unto you. For behold, I have things to tell you concerning that which is to come.
And the things which I shall tell you are made known unto me by an angel from God. And he said unto me, Awake, and hear the words which I shall tell thee. For behold, the time cometh, and is not far distant, that the Lord omnipotent shall come down from heaven among the children of men, and shall dwell in a tabernacle of clay, and shall go forth amongst men, working mighty miracles, such as healing the sick, raising the dead, causing the lame to walk, the blind to receive their sight, and the deaf to hear. And lo, he shall suffer temptations and pain of body, even more than man can suffer, except it be unto death. For behold, blood cometh from every pore. So great shall be his anguish for the wickedness and the abominations of his people. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. My sons, I would that ye should remember that these sayings are true, and also that these records are true. And he shall be called Jesus Christ, the Son of God, the Father of heaven and earth, the Creator of all things from the beginning. And his mother shall be called Mary. He cometh unto his own, that salvation might come unto the children of men, even through faith on his name. And even after all this, they shall consider him a man, and say that he hath a devil, and shall scourge him, and shall crucify him. Whosoever should believe that Christ should come, the same might receive remission of their sins, and rejoice with exceedingly great joy, even as though he had already come among them. And there shall be no other name given, nor any other way, nor means, whereby salvation can come unto the children of men, only in and through the name of Christ, the Lord omnipotent. For the natural man is an enemy to God, and has been from the fall of Adam, and will be forever and ever, unless he yields to the enticings of the Holy Spirit, and putteth off the natural man, and becometh a saint through the atonement of Christ the Lord, and becometh as a child, submissive, meek, humble, patient, full of love, willing to submit to all things which the Lord seeth fit to inflict upon him, even as a child doth submit to his father. And now I have spoken the words which the Lord God hath commanded me, and they shall stand as a bright testimony against this people at the judgment day, whereof they shall be judged, every man according to his works, whether they be good or whether they be evil. Thus hath the Lord commanded me. Amen. We ask thee for forgiveness of our sins. For we
believe in Jesus Christ, the Son of God. Forgive us of our sins and accept our offering. And apply the atoning blood of Christ. We desire to enter thy covenant. That we may receive forgiveness of our sins. My friends and my brethren, my kindred, and my people, believe in God. Believe that He is, and that He created all things both in heaven and in earth. Believe that ye must repent of your sins and humble yourselves before God, and if ye do this, ye shall always rejoice and be filled with the love of God. And you will not have mind to injure one another, but to live peaceably. And ye will teach your children to not fight and quarrel one with another, and to walk in the ways of truth, and to love one another, and to serve one another. Impart of your substance to the poor, and see that all these things are done in wisdom and order. For it is not requisite that a man should run faster than he has strength. And finally, I cannot tell you all the things whereby ye may commit sin. But watch yourselves and your thoughts, and your words, and your deeds, and observe the commandments of God, and continue in the faith of what ye have heard concerning the coming of our Lord, even unto the end of your lives. Amen. Send among my people. I desire to know if they believe the words which I have spoken unto them. Because of the covenant which ye have made, ye shall be called the children of Christ, his sons and his daughters. For behold, this day he hath spiritually begotten you. For ye say that your hearts are changed through faith on his name. Therefore ye are born of him, and have become his sons and his daughters. Therefore, I would that ye should take upon you the name of Christ. Remember to retain the name, written always in your hearts, that ye hear and know the voice by which ye shall be called, and also the name by which he shall call you. For how knoweth the man the master
whom he has not served, and who is a stranger unto him, and is far from the thoughts and intents of his heart. Therefore, I would that ye should be steadfast and immovable, always abounding in good works, that Christ may seal you his.